A expressão Duking Stool refere-se a um instrumento de punição usado na Idade Média, no qual uma pessoa era submersa na água como forma de punição. O termo Cooking Stool refere-se a uma forma anterior desse instrumento. Ambos eram usados para humilhar as pessoas condenadas por diversos tipos de ofensas. Julgamento por provação. O julgamento pelo ordalho foi uma prática judicial na Europa medieval que pareceria completamente estranha, se não bizarra, para as sensibilidades modernas. A crença central por trás desse método era que a intervenção divina revelaria a culpa ou inocência do acusado. Essencialmente, era uma forma de jurisprudência que estava nas mãos de Deus, ou assim a população medieval acreditava. Em suas várias formas, o julgamento pelo ordalho exigia que o acusado passasse por uma tarefa fisicamente perigosa ou dolorosa. Se a pessoa emergisse ileso ou se curasse rapidamente, ela era considerada inocente. Por outro lado, o fracasso ou lesão era visto como um sinal de culpa. Entre os tipos mais conhecidos de ordalhos estavam o ordalho pelo fogo e o ordalho pela água. No primeiro, o acusado tinha que carregar uma barra de ferro quente por uma certa distância ou pegar uma pedra de água fervente. Suas mãos eram então enfaixadas, e se as feridas se curassem limpas dentro de um período prescrito, geralmente 3 dias, eles eram absolvidos. No segundo, o acusado era jogado em um corpo de água com as mãos e pés amarrados. Flutuar era visto como um sinal de culpa, afundar como inocência. O julgamento pelo ordalho não era apenas uma curiosidade medieval, mas uma instituição social complexa que incorporava a intrincada mistura de fé, justiça e comunidade da época. Com o tempo, à medida que os sistemas legais evoluíram e o iluminismo se enraizou, o julgamento pelo ordalho se tornou obsoleto, mas ele continua sendo uma janela fascinante para a visão de mundo medieval, um espelho que reflete crenças complexas sobre moralidade, divindade e agência humana. Dízimo e promessa de Frank. Autorregulação comunitária na Idade Média, que podem ser desconhecidos para a maioria de nós hoje. Enquanto o conceito de títem, que envolve dar 1/10 de sua renda para a igreja, é amplamente compreendido, sua aplicação na Inglaterra medieval ia muito além de uma simples oferta religiosa. Na ausência de uma força policial estabelecida e sistemas legais complexos, o títem servia como uma forma rudimentar de responsabilidade civil e segurança comunitária. Em sua forma original, um títem era um grupo de 10 famílias, com cada homem adulto pertencendo a um deles. O dever essencial desse grupo era a responsabilidade mútua. Se um membro do títem cometesse um crime ou fosse acusado de era obrigação dos outros membros levá-lo à justiça. A falha em fazê-lo poderia resultar em multas ou punições coletivas. Esse sistema não era apenas teórico, os grupos de títem se encontravam regularmente para discutir assuntos comunitários, resolver disputas menores e garantir que todos estivessem cumprindo seus deveres sociais. Essas instituições medievais eventualmente se tornaram obsoletas com o desenvolvimento de sistemas legais e de governança mais sofisticados. No entanto, elas oferecem uma visão intrigante de como as comunidades do passado lidavam com os desafios da coesão social e governança muito antes de o Estado moderno assumir esses papéis. Alquimia na vida cotidiana. A alquimia, frequentemente considerada a precursora da química moderna, é normalmente associada ao místico e ao arcano, evocando imagens de figuras de túnicas inclinadas sobre alambiques em busca de transformar metais básicos em ouro ou criar o elixir da vida. O que é menos comumente compreendido é quão profundamente enraizada a alquimia estava na vida cotidiana da Idade Média, muito além dessas aspirações grandiosas. Em sua essência, a alquimia era o estudo da transformação, não apenas de substâncias, mas também da alma humana e do universo. Os alquimistas eram os farmacêuticos, metalúrgicos e, às vezes, até mesmo os cozinheiros de sua época. Seu trabalho tinha aplicações práticas que tocavam diversos aspectos da vida diária. Por exemplo, a preparação de remédios medicinais era quase exclusivamente o domínio dos alquimistas, desde pomadas e ungüentos até poções projetadas para tratar uma variedade de doenças. A alquimia desempenhou um papel crucial na assistência à saúde medieval. As ervas e minerais que eles coletavam não eram apenas para rituais esotéricos, mas também para a cura prática.
Embora a alquimia possa parecer uma prática mística, até mesmo equivocada aos olhos modernos, era um aspecto profundamente prático e profundamente integrado na vida cotidiana da sociedade medieval. Os alquimistas não eram figuras isoladas envoltas em segredo, mas eram essenciais para a comunidade, fornecendo serviços essenciais e perspicácia espiritual. Seu trabalho era uma mistura de ciência, arte e espiritualidade que enriquecia todos os aspectos da vida medieval, revelando uma imagem muito mais complexa do que os estereótipos frequentemente sugerem. Amor cortês e trovadores. Podem parecer tópicos reservados para contos romantizados de cavaleiros e castelos, mas foram partes integrais da paisagem social e cultural medieval. Longe de meros ideais fantasiosos, esses elementos desempenharam papéis complexos, desafiando frequentemente as normas sociais da época e fornecendo narrativas alternativas sobre o amor, papéis de gênero e hierarquia social. O conceito de amor cortês surgiu das imaginações poéticas dos trovadores, poetas líricos que prosperaram especialmente nas regiões de língua occitana, agora no sul da França. O amor cortês elevou a afeição romântica e o desejo inatingível a uma forma de iluminação espiritual. Frequentemente, eram histórias do amor eterno de um nobre cavaleiro por uma dama, geralmente de posição social mais elevada e muitas vezes casada. Longe de ser consumado, esse amor deveria ser platônico e espiritualmente elevador, permitindo ao cavaleiro se tornar um homem melhor e um guerreiro mais corajoso. O amor cortês e os trovadores desempenharam funções muito mais complexas do que mero escapismo romântico. Eles ofereceram um espaço para a negociação e expressão de novos ideais sociais, desafiando sutilmente as normas estabelecidas. Seja celebrado como uma forma de afeto elevado ou criticado como um ideal impraticável, as tradições do amor cortês e dos trovadores fornecem um rico tecido através do qual entender as complexidades do amor, status social e trocas culturais na sociedade medieval. Guildas medievais e segredo. As guildas medievais são frequentemente citadas como precursoras dos sindicatos modernos ou associações profissionais, mas seu papel e impacto na sociedade medieval eram consideravelmente mais complexos e abrangentes. Elas não eram apenas grupos organizados para benefício econômico, eram organizações profundamente enraizadas na sociedade e até mesmo espirituais, que influenciaram desde a arte e comércio até a política e educação. Além de suas regulamentações formais, as guildas também tinham rituais secretos, incluindo apertos de mão únicos e símbolos que consolidavam sua influência e exclusividade. Uma guilda era mais do que uma organização profissional ou era uma irmandade. Seus membros eram vinculados por códigos rigorosos de conduta e habilidade artesanal, o que elevava seu ofício a uma vocação quase sagrada. Os aprendizes muitas vezes eram orientados por um mestre artesão e passavam por treinamentos rigorosos antes de se tornarem companheiros e, eventualmente, mestres eles mesmos. Esse processo garantia um padrão de qualidade, mas também criava um sistema de tutoria que era tanto sobre instrução moral e social quanto sobre o aprendizado de um ofício. Essa interconexão da vida econômica, política e espiritual dentro das guildas levou alguns historiadores a compará-las a sociedades secretas. Embora não fossem necessariamente organizações clandestinas, os rituais esotéricos e a imensa influência que exerciam sobre múltiplos aspectos da vida medieval as tornam fenômenos históricos únicos que desafiam uma categorização fácil. Através de seus papéis multifacetados, as guildas moldaram o mundo medieval de maneiras que vão além da produção de bens ou da negociação de mercadorias. Elas foram fundamentais para o desenvolvimento do que poderia ser considerada uma classe profissional, estabelecendo as bases para concepções modernas de vocação e habilidade, ao mesmo tempo em que serviram como entidades sociais complexas com objetivos que iam muito além do ganho econômico. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like.